para ela do sonho desse lugar. Bem, pessoal, a mensagem de hoje se chama Fé na Jornada. Fé na jornada. Porque nós temos a tendência a nos empolgar e ter fé no momento. Mas ter fé na jornada é diferente de ter fé no momento. Fé na jornada é confiar que aquele que nos chamou, aquele que é o dono da nossa vida, aquele que nos convocou, já tem desde o começo ao fim planejado, nada está fora o controle dele e nós podemos descansar mesmo que haja tempestades nessa jornada. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: calma, meu irmão, essas tempestades não vão te matar. Diga para o teu irmão do outro lado agora, diga: calma, meu irmão, essas tempestades não vão te matar. Então nós precisamos de quê, pessoal? De fé nessa jornada linda e espetacular que Deus tem para nós. Marcos 4, 35 a 38. Jesus, o título é lindo, diz: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Diga para mim: outra margem, outro lugar, outro momento, outra fase, outro nível. Mas sabe o que é lindo? Que Jesus estava lá. Diga: Jesus estava lá. E o convite foi dele. E o 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Agora olha, não há momentos, segura sua Bíblia aí, não há momentos em nossas vidas que é exatamente assim? Parece que acontece uma coisa, a gente já está entrando em um novo tempo, em um novo emprego, em uma nova fase com os nossos filhos, em um novo momento no casamento, em uma nova missão no ministério, e aí começa uma luta, como a gente vê aqui a luta desses discípulos, né? Começa uma tempestade, mas não fica só no grande temporal, daqui a pouquinho ainda as ondas sobem. Quando você acha que o negócio já tinha começado a ficar ruim, ainda as ondas sobem. E daqui a pouquinho já está entrando água no barquinho. Ou seja, aquele sentimento, aquela sensação que a gente tem assim: poxa vida, agora que eu tomei a postura, agora que eu abracei a conduta, agora que eu tive fé suficiente para ir com Jesus para esse novo nível que Ele está me chamando, parece que as coisas estão piorando. Satanás, ele é o pai da mentira e ele sempre quer usar as tempestades para questionar a presença de Deus. Mas eu e você temos um Deus que Ele mesmo tem poder contra toda a tempestade e Ele tem a palavra de fazer parar qualquer tempestade que venha contra nós. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Porque o diabo, ele é mentiroso e ele quer nos questionar no meio da crise algumas coisas que nós veremos, nós hoje vamos ver aqui. E no 38, ele estava dormindo na popa sobre uma almofada e despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Diga comigo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, gente, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e o vento se aquietou e o mar também, né? Ficou ali, houve grande bonança. Amém? Diga: grande bonança. Hoje eu quero falar sobre 3 níveis de tempestades que nós encontramos nessa jornada da fé, no qual nós precisamos abrir os nossos corações e ter fé nessa jornada que Deus nos colocou. Ali esses discípulos estavam saindo de momentos tremendos com Deus, de momentos de experiências profundas, de momentos íntimos com o Salvador deles, assim como eu e você. Se nós vamos olhar a história da nossa vida,
tantos os momentos que nós tivemos com Deus que não dá para apagá-los da nossa história. Tantos os momentos que nós tivemos, talvez foi num culto, foi naquela vigília, foi naquele retiro, foi uma palavra de conselho pastoral, no seu quarto, buscando a Deus. Você sabe que aquilo que você viu ali não dá para ser negado, foi real, foi genuíno, foi verdadeiro. Jesus estava lá e você sabe que foi Ele quem fez em sua vida. Você sabe que foi Ele que te livrou da morte. Você sabe que foi Ele que trouxe aquela provisão. Não há dúvida no seu coração sobre isso. E por isso você disse sim para ir para outro lado com Ele. Por isso você tomou a decisão de se entregar um pouco mais. Por isso você teve a coragem de se render ainda mais, de ser ainda mais fiel com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida, com as suas finanças, com os seus recursos, com tudo aquilo que Deus te deu, porque você já viu coisa demais feito pelas mãos de Deus para voltar atrás, amém? Nós não podemos voltar atrás, seria uma agressão contra nós mesmos, seria anular a nossa saúde mental, porque o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa vida e até a nossa razão sabe que nós chegamos aqui por causa da graça, do favor, da misericórdia, do amor de Deus em nossa vida. Você pode dizer amém? Que realidade é essa? Eu não sei se hoje você nos visita pela primeira vez, mas se você veio aqui a convite pela primeira vez, eu quero te convidar a abrir o teu coração para aceitar esse Jesus. Eu costumo dizer o seguinte para os meus filhos: se hoje alguém aparecesse e falasse assim, não existe Jesus, era tudo uma pegadinha, eu acho que eu ia querer morrer, porque eu não imagino a vida sem esse Deus, porque a forma como Ele nos ama, nos alcança, muda a história de nossas vidas. E você sabe que Ele é real. Alguém questionar a existência de Jesus é questionar a nossa própria vida, a nossa própria existência. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como é. Você pode dizer isso? Essa é a verdade, viu, gente? Tão certo como a mãe que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Isso é a pura verdade. Deus está aqui. Deus está em nossa casa. Deus está em nossa família. Deus está em nossas finanças. Deus está conosco, indiferente da tempestade. E quando Jesus chamou esses meninos para aquela jornada, para aquela caminhada, Jesus queria dar para eles uma experiência única do que é ter Jesus no seu barquinho. E ali, no meio dessa dificuldade, nós vemos 3 tempestades que essa turminha encara. E a primeira tempestade que eu queria falar com vocês é a tempestade física. Porque eles falaram: Senhor, não te importa que a gente vai morrer. Nós vamos morrer. Agora imagina, Jesus no barco deles, a ordem de estar ali é com Jesus, e a preocupação deles era o quê? Morrer. Morrer. Deixa eu te dizer algo. Se Deus te chamou para um lugar, se Deus te pediu um nível de entrega, se o Senhor tem chamado você para andar no caminho dele e a tempestade tem subido no teu barquinho, as águas têm inundado, deixa eu te dar um recado: você não vai morrer, porque Deus está nesse barco com você.
E essa coisa da gente ser tão apegada às coisas da terra, é um medo da nossa empresa morrer, é um medo desse casamento morrer, é um medo desses filhos se perder de vez. Deixa eu te dizer, não vai morrer aquilo que Deus te entregou, porque Ele é um Deus fiel, que promete e cumpre em nossas vidas. Pode aplaudir ao Senhor, não vai morrer os sonhos de Deus na sua vida. Agora, para quem está num barco que a tempestade está, gente, caindo, as ondas estão subindo e o barco da gente está entrando água, fica desesperador ou não? Sim ou não? Gente, deixa eu contar para vocês, eu tenho medo de borboleta. E Deus me faz casar com um amazonense, de Parintins, de uma ilha. Então, quando eu vou lá, tipo assim, você imagina, tem todos os bichos do universo. Ali aonde, né, eu conheço dali, de lá, né, é sapo-boi, é o pênis não sei o quê, é a cobra, é o jacaré, é uma abundância de animais. E eu lembro quando nós fomos a primeira vez para lá, 14 anos que meu marido não pisava na terra dele. E ele teve uma ideia muito tremenda. Ele falou, vamos de barco. Tinha um avião de 40 minutos. Mas ele diz, vamos de barco 24 horas. Porque vai ser muito legal o encontro das águas. Vai ser muito bacana. Só que nós fomos no dia 22 de dezembro. Agora você pensa um barco que cabia umas 150 pessoas, umas 580 entrando. E chegava geladeira junto, caixa de batata, caixa de uva, e jogava aquilo tudo lá. E aí, na hora que abriu aquele barco num espaço desse tamanho aqui, saiu todo mundo correndo, risca a rede de lá, risca a rede de cá, parecia assim, sabe, sei lá o quê, cruzada aqui, cruzada ali, rede dali, rede de lá. Tem alguém que conhece aí, já andou lá no norte de barco? Olha lá, ó, sabe exatamente. E a gente ficou até ali no camarote, mas choveu a noite toda. E para essas coisas, vamos dizer assim que eu não sou tão corajosa. Aí você vai falar, fé, pastora? É, fé. Mas ali eu fiquei assim, meia tensa. E eu me aproximei do homem lá que estava, né, como é que fala? Do navio lá, o tripulante, o comandante. E perguntei para ele, escuta, não tem problema isso aqui não. Eu vi que é de longe, eu falei assim, você já viveu algum naufrágio aqui antes? Mania de controle, né? Só para ver o que você pode controlar ou não, né? Ele falou, sim, tivemos uma vez. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, não, mas é muito difícil. Eu falei, e aí? E meu esposo, tranquilo, no camarote lá, e eu tentando controlar o ambiente, né? Ano 2000. Aí eu falei, e aí, como é que faz? Ele falou, olha, na hora assim, as últimas pessoas que a gente avisa é os passageiros. Porque aí eles ficam tudo nervoso. E afunda o barco. Eu falei, mas eu não durmo agora, mas nem a pau. Eu vou passar a noite do lado desse homem. E olha, estou falando para você, assim foi. Eu passei a noite do ladinho assim, deles lá, só analisando como se algo acontecesse, meu olhar ia adiantar alguma coisa, né? Uma pessoa não sabe nem nadar direito, saiu lá de Minas Gerais. Mas eu fiquei olhando, eu falei, não, porque se acontecer algo, eu acordo o Rio e os meninos, né? Quando nós chegamos lá no outro dia, gente, 24 horas depois, avistando, vamos dizer assim, eu tive que me portar na casa da minha sogra, mas eu fiquei assim 24 horas em silêncio com meu marido, com a ideia dele de ver a pororoca, os encontros da água. De tanto medo que eu passei aquela noite. Então, não é fácil. É fácil falar, mas não é fácil passar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para você estar nesse barco aonde você convidou Jesus, você fez a campanha, você tem orado, você tem buscado, e esse casamento você vê as ondas crescendo, você vê as águas entrando dentro do barco. Não é fácil você orar, jejuar, apresentar um filho no altar, crer que Deus vai fazer a obra na vida dele e se deparar com as amizades, com os caminhos errados, com ele andando para os caminhos que você está vendo que está indo para longe. Senhor, não é fácil. Diga comigo, não é fácil. Não é fácil mesmo você ofertar, ser fiel nos seus dízimos, na sua oferta, na sua conduta, com as suas finanças. Amém, pessoal? Porque sobre ofertas, tanto de dons e talentos como finanças, eu queria compartilhar algo para você. Aquilo que Deus nos entrega,
Não de talento, de cantar, de servir, de tocar, de pregar, ou dinheiro, ou recurso. Elas são sementes, diga comigo, semente. Só que semente, ela só tem valor se ela tiver uma terra para ser plantada. Se ela não tiver uma terra para ser plantada, de nada vai nos servir. Então nós precisamos de uma planta. Você canta bem, você toca bem, você ganha o seu dinheiro, você tem um salário, então você precisa pegar a semente que Deus te confiou e plantar em uma terra para que você colha mais tarde. Porque sem plantar a semente, você não terá uma colheita. Amém? Tem gente que se acha importante com a semente que tem na mão. Mas só que a semente sozinha, sem a terra para plantar, é simplesmente uma semente que nunca vai dar em nada. E você com essa semente de talento, de louvor, de trabalhar com crianças, de servir na casa de Deus, de trabalhar com a Câmara, com a mídia da igreja, com as suas finanças, tem que entender isso. Eu preciso plantar. Mas eu estou falando hoje para uma igreja que eu sei que planta seus dons, seus talentos, seu tempo, sua oração. Ainda assim, você e eu podemos enfrentar minutos e momentos em nossas vidas aonde parece, diga comigo, parece. Eu disse, não é fácil. Parece que o barco vai afundar, mas o barco não vai afundar. Mas tem uma coisa boa na hora da crise. Ela revela aonde está o nosso coração. E eu não estou falando isso como uma forma de condenação. Porque, gente, quem nos avalia para nos julgar e nos descartar é o mundo. Você vai fazer uma entrevista de trabalho e eles te avaliam. Você serve? Serve, não serve? Te descartam, não quer nem saber. Eles nunca vão virar para você e falar, olha, você aplicou para uma empresa muito alta. Eu gostei muito do seu resume, aqui é currículo, né? Do seu currículo, mas ele é um pouco, olha, eu acho que você precisa de mais treinamento. Mas tem um lugar, tem uma empresa que você... Ninguém está interessado com isso. Eles querem ver para que você serve? Serve. Se você serve, ok. Se não serve, a gente nem quer saber. Mas Deus não faz assim com a gente. Todas as vezes que as crises revelam o nosso estado interno, é porque Deus quer trabalhar em nossos corações para resolver essa área da nossa vida, para que na segunda viagem a gente não tenha de novo o mesmo ataque cardíaco que estava tendo aqui. Não é engraçado que tem gente que passa por luta 1, 2, 3, 4 vezes uma área assim, e ele fica levando a mesma lambada que levou lá na primeira? Eu lembro a primeira lambada financeira que a gente levou, deu medo. Poxa, mas a gente é fiel, a gente está servindo a Deus. Nós nunca retemos nada dos recursos na fidelidade dos dízimos e oferta. E também, Senhor, te servir na sua casa. Aquilo entristeceu, aquilo foi um questionamento. Mas ali nós calamos, buscamos a face de Deus. Eu lembro muito bem o ano 2008, na queda imobiliária, e era onde a gente tinha investido todos os nossos patinhos. E eram 4 patinhos lindos, e nós perdemos 3. E foi doloroso. Só que depois daquilo, eu já dei esse testemunho aqui. Eu já contei isso para vocês aqui. Aquilo ali era para a universidade dos nossos filhos. Só que na hora da universidade, eles ganharam a universidade. Não precisamos pagar a universidade. E ali eu aprendi que Deus é Deus. E que Ele vai fazer. E não precisa ser do meu jeito. Só que quando aparecia outra crise naquela mesma área, qual que tem que ser a nossa postura ali? Ah, já apanhei nessa área um dia. Deus fez lá atrás, que era tão mais difícil. Ele não vai fazer dessa vez? Ei, presta atenção. Você está passando mal, sem dormir, angustiada. E essa angústia, depressão, tristeza, insegurança, faz com que o seu coração fique cheio de palavras que são ferinas. E aí você derrama isso sobre a vida desse filho que está desviado, desse marido que não quer nada com Deus. Sendo que eu e você fomos alcançados por Deus. Você não aprendeu nada, não? Nós fomos alcançados por Deus. Sendo pecadores, com os nossos limites, com as nossas falhas. Gente, Deus achou lugar em nossos corações. Gente, Deus achou morada em nossas vidas.
Olha de onde você saiu. Olha no que você se meteu. Olha, talvez a criação, alguns tiveram a bênção de ter uma ótima criação, mas outros não. E Deus conseguiu alcançar o seu coração. Haverá algo impossível para Deus? Deus não pode alcançar esse menino. Deus não pode alcançar esse marido. Você foi alcançado por Deus. Então descansa. Descansa. E a crise ali revelou para aqueles discípulos aonde eles estavam. Eles tinham uma insegurança física. As inseguranças físicas não podem tomar conta do nosso coração. Se você está servindo a Deus, deixa eu te falar algo. Se uma empresa morrer, pode chorar? Chore. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque eu sei que o meu Redentor vive. Medo de morrer, medo de perder. Você está com medo de perder o quê? Ei, quem está no barco da sua vida se chama Jesus de Nazaré. E se Ele é por você, quem será contra você? Outra coisa que eles tiveram, uma crise emocional. Não te importas. Não te importas. Ainda joga a culpa para Jesus. Muito clássico, né? Não te importas que a gente vai morrer. Ou seja, você não está nem aí, né? Valeu, hein, Jesusão? Vem no barco com a gente e não está nem aí para os nossos problemas. E a gente fica aqui falando dos discípulos. Mas a gente não sente assim às vezes? Que Deus não se importa? Que Deus não está interessado? Porque Satanás, ele quer roubar a paternidade de Deus às nossas vidas. Porque um pai, ele se preocupa com o filho. Mas um pai também deixa um filho começar a caminhar e tropeçar. Porque ele sabe que ele não vai morrer. Ele não deixa o filho caminhar no meio de uma avenida, não, para ensinar ele a caminhar. Mas ele fica de perto, deixa eu ver o que você vai fazer com essa situação. Deixa eu ver como está o seu nível de fé. E a gente vai deixando, depois deixa subir a escada, a gente vem acompanhando, às vezes sentam na escada, dependendo da personalidade do bebê, fica nervoso, chora que não consegue andar direito, parecendo com a gente. Mas ali os discípulos revelam essa crise emocional. O Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Eu quero te dizer, Jesus se importa, sim. Jesus se importa com o seu choro. Jesus se importa com sua dor. Jesus se importa com sua perda. Jesus se importa com essa angústia que está no seu coração. Jesus se importa com essa perda. Mas Ele está nesse barco. E Ele sabe que aquilo que está por vir precisa que você e eu estejamos preparados para encarar. Porque se for do jeito, tem gente que está confundindo Deus com Aladim. Sua ordem é um desejo. Não é assim. Ele é Deus soberano. Ele sabe até onde nós podemos aguentar essa tempestade e até onde Ele tem que levantar e falar: ei, acalma-te, mar. Mas nas tempestades, gente, uma coisa que a gente não pode mentir é que Deus nos revela o nível que nós estamos caminhando com Ele. E se nós não sabemos o nível que a gente está caminhando com Deus, como que a gente vai crescer? Gente, às vezes eu me sinto uma gigante numas áreas, e tá, sabe? Me sinto assim, sabe? Uma heroína numa área, pá, e tô fazendo e destruindo o inferno. E aí eu faço uma coisa, eu falo, eu não acredito que eu ainda estou assim. Não acredito que eu dei essa resposta, não estou acreditando. Porque na crise é revelada a nossa essência. E quando um pastor prega isso, tem gente que fica ofendido. Por quê? Porque ele já vincula isso com a rejeição de Deus. Deus não está querendo que você conheça a sua essência para te descartar. Ele está querendo que você conheça a sua essência para você se posicionar para ser transformado. Amém? E ali, Jesus tem uma postura com ele. Porque no 39 diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande paz. E disse-lhe, eu gosto da minha versão, dessa Bíblia aqui que eu tenho da mulher, diz assim, por que vocês são tão tímidos ainda? Até agora, não tendes fé?
Jesus falou, por que vocês estão assim ainda? Tão tímido em relação ao caminhar comigo? Olha só, hoje vocês me acordaram. Hoje vocês tiveram que me despertar. Mas isso ainda demonstra uma timidez no seu nível de fé. Nessa caminhada de fé. Vai chegar o dia que a única coisa que você precisa saber é que eu estou no teu barco. E você mesmo vai dizer, aquieta-te, mar, acalma-te, tempestade, acalma, mulher, o teu coração. Mãe, calma, calma, calma. Marido, calma, muita calma. Principalmente se ela estiver já na menopausa, chegando aos 50 anos, calma nessa hora. Respira fundo. Mulher, calma. Vai chegar uma hora, gente, que nós vamos ter o prazer e a alegria de nós mesmos, sabendo que Jesus está no barco, a gente poder dizer para uma situação, se acalma. Eu pedi ao meu pai com 9 anos de idade, foi um quadro que a minha mãe meio que ocultou, porque era cirrose hepática e ela não queria nos traumatizar, devido à bebida, né? E foi uma perda súbita. Então, esse negócio de diagnóstico mexe muito comigo. Muito comigo. Esses dias quase que eu ligo para o doutor Natan, porque apareceram umas coisas no sangue do meu filho, e aí, na hora, né, é uma área que eu trabalho para falar, Jesus, está entrando água no barco, né? Mas o interessante é que, quando eu estava grávida da minha filha, o médico, a gente estava em Atlanta ministrando, eu e meu esposo, para casais, ano 2003. E alguém ligou, o doutor ligou e disse assim, Micheline, você precisa fazer outro teste. Eu falei, ok, por quê? Ele falou, alguma coisinha. A minha secretária vai conversar com você, alguma coisinha que viram na glândula. E quando eu fui conversar com o doutor, eles falaram, nós precisamos marcar para você ir fazer a amniocentese, porque a gente acha que a Tiffany está com Down syndrome. E não era Tiffany, né? Era o bebê, mas hoje é a Tiffany. E aí, eu marquei a data. E eu quero te falar algo, eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu entrei para tomar o meu banho, eu chorei muito. Eu chorei, sabe por que eu chorei? Porque era uma presença tão maligna de Satanás me dizendo, você achou que ele ia te guardar sempre? Você achou que você ia viver felizinha assim? Você achou que você nunca mais ia viver a dor da perda ou de uma tristeza, ou de como foi com o seu pai? Pois chegou a sua vez de novo. Você vai sofrer. E eu senti aquela presença tão maligna que eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca tive essa conversa com Deus. E eu, chorando, eu disse, Senhor, eu já sabia que era menina. Eu falei assim, eu sei que tem servos seus, que tem crianças especiais. E se o Senhor escolheu isso para mim, o Senhor vai me dar força. O Senhor vai me dar força. E eu falava, Senhor, mas me ajuda. Me ajuda porque é uma menina, eu tenho 2 meninos. Eu tinha tantos sonhos para essa menina. Tanta coisa. E vem tanto medo no meu coração. E eu chorei ali, mas aquele dia eu disse, Deus, eu creio na cura. Mas pela primeira vez eu quero te dizer, seja feita a sua vontade. Porque eu precisava vencer aquele tormento em relação a diagnóstico. Gente, se você me conhecesse desde que eu casei, com questão de médico, de criança, ela foi a terceira, uma coisa eu nunca vou esquecer, é o resultado do meu sangue, é uma ansiedade para saber, aquela angústia. E ali, se eu contar para vocês, eu esqueci do dia do exame. Esqueci. Deus me fez esquecer aquela angústia de todos os dias. E quando o doutor me chamou à tarde, falou, você não foi lá no hospital? Tudo isso. Eu falei, nossa, Dr. Russo, eu esqueci, Dr. Russo. E ele diz, Micheline, e quando eu entrei, ele marcou outra data, ele falou, isso daí é um especialista, é difícil. E quando eu cheguei, a menina já falou assim, pelo jeito você não estava querendo tirar, né? Porque está em cima da hora. E eu disse, não, de qualquer forma eu não vou tirar, nós vamos ficar. E foi uma experiência tão forte,
que ela olhou tudo, falou que não tinha nada baseado no ultrassom. Porque eles tinham visto que uma glândula de algum lugar estava crescida, mais larga. E ele viu, estava tudo bem. Gente, pois na hora de sair do quarto com a Vitória na mão, chegou um médico de novo e falou, tem uma coisinha aqui, depois de 45 minutos de boa notícia. Tem uma coisinha aqui esquisita. Aí, na hora, eu senti o meu corpo assim, desmoronando, e eu falei, entrega a Deus a mesma atitude que você teve naquele banheiro. E ali eu entreguei aquilo para Deus. Deixa eu falar algo para você. Meus meninos acabavam de nascer. Hildo, já fez o teste do pezinho? Hildo, já fez o teste do ouvido? Hildo, exame de sangue, já voltou? O medo de perder esse casamento, o medo de falir, o medo de não dar conta, o medo que vai acontecer de novo, o medo. E ali, o dia que eu fui sair do hospital, lá eles têm uma mania de botar a gente na cadeira de roda e levar até lá fora com o bebê no colo. Quando eu cheguei em casa, gente, eu olhei para o Rio e falei assim, está tudo bem com a Tiffany? Todos os exames? Deus me fez esquecer. Me tirou daquele momento de agonia. Deus hoje está te dizendo, saia desse momento de agonia, onde Satanás fica martirizando a sua mente, o seu coração, te dizendo que não vai dar para criar essas crianças do jeito que a economia está, que não vai dar para salvar esse casamento do jeito que esse cônjuge anda, que essa criança nunca vai vir para os pés do Senhor pelo caminho que Ele está indo, porque é mentira. Deus é um Deus que está em controle de todas as coisas. E Satanás já sabe que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas sabe qual é o prazer dele? Te atormentar até que a promessa seja cumprida. E sabe o que, gente? Alguns de nós abrimos tais brechas de tormento em nosso coração, que quando a bênção chega, nós já desenvolvemos enfermidades emocionais, psicológicas e patológicas. De tanto estresse que você viveu, infarta uma hora dessa e não fica vivo para ver o filho sendo salvo. De tanta angústia, de tanto tormento, você se torna uma pessoa amargurada e depois não vai ter o prazer de ver aquele filho salvo, porque já construiu uma distância entre ele e você. Diga assim, a minha mente, coloque a mão na sua cabeça, a minha mente pertence ao Senhor Jesus. Diga, eu rejeito todo o tormento de Satanás em minha mente. Deixa eu te falar o que aconteceu comigo depois daquele dia. Eu vou sozinha agora para o hospital. Gente, eu encaro, talvez para você é fácil. Eu estou me expondo em uma fragilidade minha, em algo que ele tormentava. Você acha que eu ia fazer aquela mamografia sozinha? Nunca que eu ia. Porque vai que vai dar ruim o negócio aí, eu vou chorar sozinha. Olha para você ver como ele prende a gente. Você acha que antes, com um diagnóstico, eu disse, eu ia chamar o doutor Natan, porque eu queria saber o que era. Mas antes eu não ia sair com meu esposo para pregar naquele sábado, depois que a gente recebeu aquele diagnóstico, porque eu ficaria atormentada. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou, o pastor falou, era perto de casa aqui, tem lá um hotel para a gente ficar, você vai dormir bem? Eu falei, vamos embora, vamos ministrar e vamos curtir a vida. Satanás, ele sabe que você tem um pai que cuida, que ama, que está planejando o melhor para a sua vida. E é questão de tempo para Deus dizer, aquieta-te, mar, e tudo vai voltar ao normal. Mas o que Deus está querendo nos ensinar, gente, no meio dessa tempestade, é que nós não precisamos nos intimidar e temer diante da circunstância. Os músicos já podem subir, nós vamos estar terminando, mas eu quero te dizer algo. Abra o seu coração essa noite para sair desse lugar de tormento. Escuta aqui. Você não vai morrer, amém? Escuta aqui. Você não vai ficar sem provisão. Você não vai.
ficar sem provisão. Deus vai mudar esse quadro. Para Deus basta uma oportunidade, um momento, Ele muda tudo e a sua história é transformada. Você não vai ser o primeiro tampouco a ser curado desse câncer. Quantas pessoas foram curadas de câncer, de enfermidade? Escute, as tempestades são uma bênção para nos mostrar as nossas fragilidades e o nível de fé que nós temos nessa jornada. Agora, quando você descobrir em que nível você está, não vai sentar e ficar, céus, vida, eu sou uma pessoa sem fé, sabe, pastora? Eu estou aqui já há tantos anos, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque assim, eu tenho uma dificuldade de acreditar. Não. Você vai estar preparado agora para um próximo nível. É interessante, né? Um povo que estava com medo de barquinho afundando, depois não teve medo de morrer por causa do evangelho. Medo de barquinho afundando. Depois ele sabia que ele ia ser pendurado, comido por leão, queimado, cortado as partes dele. E ele estava lá, vem, pode vir, porque nem a morte pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe com que Satanás me atormentava? Com medo da morte. Medo da morte. Agora você pensa, medo de algo que Jesus já venceu. Porque nós estamos aqui de passagem mesmo. A nossa morada é na eternidade. E Deus tem me mostrado no meio da crise que eu sofro, de forma carinhosa. Está sofrendo porque está mais agarrado na terra do que no céu. Se tivesse mais agarrado no céu, estava sofrendo menos. Então hoje eu não sei em que nível de fé que você está nessa jornada. Mas essa não é uma palavra de condenação. Porque se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, é o suficiente para Deus trabalhar, como fez. Gente, isso me maravilha. Esse escândalo desses homens por causa de barco. E depois, para de pregar o evangelho que vão pegar vocês. Não tinha mais medo, porque eles descobriram que o amor de Deus e viver no centro da vontade de Deus era melhor do que a própria vida. Tem gente que larga Deus porque as coisas não deu certo na empresa. Olha que comparação mais sem sentido. Uma empresa e Deus. Lá em Nova Jersey aqui não tem, mas tem jovem que larga a igreja porque levou um fora da namorada, do namorado. Gente, deixa eu falar para vocês. A gente pode viver sem qualquer coisa. Sem dinheiro. Sem compreensão de pessoas que estão ao nosso lado. Sem saúde. A gente pode enfrentar essa barra. A única coisa que a gente não pode viver sem é a presença de Deus. Nós estamos a poucos dias da virada de 2020 para 21. Às vezes você senta aí e fala, mas eu não fui criada nesse lar de fé. Eu tampouco. Mas o dia que eu tive um encontro com esse Senhor aos 16 anos, entrando ali naquela nação, e Ele entrou em minha vida, eu não quis saber de mais nada, pastor, mais nada. Aquele amor que eu encontrei, saber que Ele me amava, que Ele ia cuidar de mim, que Ele ia me pegar, e Ele ia me levar nessa jornada de fé, no meio de tantas dores, tantos prantos, tantos choros, tantos barquinhos que encheram d'água. Mas eu e Ele comigo, nós sempre chegamos do lado de lá, para uma nova fase de milagre, para uma nova fase de conquista, para uma nova fase também de adversidade, mas depois da adversidade, outro lado. E assim foram esses discípulos, e depois o outro lado, e depois o outro lado, e depois o outro lado. Ai meu Deus, esse lado agora é a crucificação do nosso mestre. Será que a gente vai dar conta?
Será que nós vamos dar conta dessa luta? Porque tem luta que a gente fica: Senhor, essa eu não dou conta. Agora todos os meus sonhos vão junto nessa luta. E Jesus morre, mas foi por causa daquela experiência com a morte de Jesus que eles foram para o outro lado e experimentaram o poder da ressurreição. E depois de experimentar o poder da ressurreição, um nível de coragem, perseguidos, eram perseguidos, iam ser mortos, outra crise, e quando eles abriram o olho de novo, estavam eles já lá na eternidade, do outro lado, e esse lado é o lado onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, onde não haverá perdas. Você está indo para o outro lado, você está caminhando para o outro lado. A crise não é para te matar, a crise vem para te levar para o outro lado, para quando você chegar lá, você está mais preparado para o lugar aonde eu e você viveremos toda a eternidade. Você pode ficar de pé e dar um forte aplauso ao Senhor. Com os olhos fechados,